a mais uma aula de religião. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz. Essa é a nossa primeira videoaula correspondente ao mês de outubro. E como já é do conhecimento de todos, a gente sabe que o mês de outubro, especificamente dia 19 de novembro de 1915, é a emancipação política de Itabaianinha. Então, esse mês de outubro, a gente vai aqui apresentar alguns pontos importantes sobre a história, sobre a economia, sobre a política, sobre a sociedade, sobre cultura, sobre arte, qualquer elemento da sociedade que envolva Itabaianinha. Então, sobre esse viés, né, sobre essa justificativa, o nosso tema de hoje é religiosidade local, a diversidade religiosa em Itabaianinha, tá? Sobre essas questões, eu destaco desde já que a religiosidade já foi trabalhado aqui com vocês, porém, o intuito dessa aula é trabalhar religiosidade em um contexto local, valorizar as diferentes culturas que se encontram em Itabaianinha e, a partir delas, apresentar de como elas estão estruturadas no município, quais são suas principais características, como chegaram à região, qual a sua contribuição para a diversidade, e, a partir daí, construir uma identidade religiosa sobre o próprio município. Então, nosso tema é a religiosidade local, né? A diversidade de religião, ou melhor dizendo, a diversidade religiosa em Itabaianinha, que está localizada no estado de Sergipe. Para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor aqui das aulas remotas, tá? E aqui abaixo segue meu e-mail para que vocês possam estar mandando alguma dúvida ou algo referente. Aciono já a vocês, ou seja, informo desde já, que caso tenha maiores dúvidas, vocês poderão também estar entrando em contato com seus professores de ensino religioso, que eu tenho certeza absoluta que eles irão dar uma devolutiva e estar sanando as suas dúvidas ou questionamentos. Então, nosso tema de hoje é religiosidade local. Os nossos acordos já é praxe, né? Tenho certeza que vocês já decoraram. Principalmente a importância e a necessidade de vocês realizarem as atividades, não esqueçam disso. Vai fazer tudo bonitinho, vai copiar as questões, responder, tirar uma foto e enviar para o seu professor de ensino religioso, porque eles precisam dessa atividade para entender se de fato vocês estão conseguindo processar ou compreender o conteúdo aqui proposto. Então, esse é o nosso principal acordo. Lembre de deixar o seu comentário aqui abaixo e vamos lá para mais uma aula. Então, diante disso, eu trago, antes de mais nada, a definição de religiosidade. Alguns ainda confundem religiosidade com religião. Então, é por isso que eu trago primeiro a definição da palavra religiosidade, para então a gente trazer esse conceito, essa definição para o município de Itabaianinha, e entendendo e identificando as contribuições das diversas religiões para a formação da identidade cultural desse município. Então, definição de religiosidade. Religiosidade significa a qualidade do indivíduo que possui disposição ou tendência para refletir sobre os aspectos da atividade religiosa, seja qual for a religião. Eu coloquei aqui em destaque refletir sobre os aspectos da atividade religiosa, seja qual for a religião, porque essa aqui é a principal base da ideia de religiosidade. Nada mais é do que você ter a capacidade de refletir sobre quaisquer aspectos de outra religião, independentemente de ser a sua. Então, é você criar um vínculo de compreensão e entendimento de uma outra religião. O fato de você compreender a outra religião não significa que você está abandonando ou deixando de seguir a sua, pelo contrário. Representa a capacidade de você, enquanto ser humano, enquanto sujeito em sociedade, compreender a religião do outro, se colocar no lugar do outro, entendendo as estruturas e as formas de organizações da religião daquele outro indivíduo. Diante disso, é você ter a capacidade de ir além, transcendendo, entendendo a religião do outro e, ao mesmo tempo, estruturando e elaborando a seguinte questão:
que existem diversos caminhos dentro dessa questão religiosa, mas que é por meio da religiosidade, do conjunto de práticas que se dá dentro da religião, que você consegue estabelecer ali um ambiente de paz, de tranquilidade, de harmonia, de tolerância religiosa. Entenda, a tolerância religiosa é o que a gente precisa, né? As pessoas necessitam tolerar e, ao mesmo tempo, compreender e respeitar a religião dos outros. Então, é por meio da religiosidade. Então, entenda a religiosidade como um dispositivo, como um canal de respeito à religião do outro. Ela aborda os sentidos religiosos e a tendência que o indivíduo tem no que se refere às coisas sagradas. Então, dentro da religiosidade, você consegue identificar os diversos elementos sagrados de uma determinada religião. Então, por exemplo, dentro do cristianismo, quais são os aspectos de religiosidade que eu posso destacar? Dentro das religiões de matriz africana, quais são os principais aspectos que eu posso entender ali como religiosidade, independentemente da minha religião? É você sair do seu corpo, enquanto um pensamento, entender a religião do outro e retornar para o seu corpo. E a partir daí você estabelecer o respeito, tá? Então, entenda a religiosidade como um canal de compreensão à religião do outro. Pronto. Aí agora que eu trago a definição, né? E as diferenças entre religiosidade e espiritualidade. Veja que em nenhum momento eu falei aqui sobre espiritualidade, porque do mesmo jeito que religião é diferente de religiosidade, religiosidade também é diferente de espiritualidade. É comum também que haja alguma confusão entre os significados de religiosidade e espiritualidade. Apesar das palavras terem conceitos um pouco similares, existem diferenças significativas entre eles, ou se não, entre elas, né, religiosidade e espiritualidade. A religiosidade trata da maneira de refletir sobre a vida religiosa e suas ações. A espiritualidade busca a verdadeira essência da religião, através de uma conexão maior com a comunhão e com a partilha do outro. Então, aqui a gente consegue perceber que a religiosidade nada mais é do que a capacidade de você refletir sobre a vida religiosa e, a partir dali, você entender as ações do ser humano em sociedade. Como o aspecto religioso, como a minha religiosidade contribui e interfere no meu comportamento, no meu dia a dia. Então, a religião, a religiosidade, ela tem essa capacidade, né, de nos interferir, ou se não, influenciar para que nós tenha determinados comportamentos. Então, a religião está ligada ao nosso comportamento em sociedade. Ela tem essa força, ela tem esse poder de nos influenciar no nosso dia a dia. Religiosidade. Já a espiritualidade, ela busca algo interior. É a nossa essência, quem nós somos diante de uma determinada religião. E a nossa essência é quem irá contribuir para um processo de conexão entre a comunhão, entre a interação, entre o compartilhamento, entre a troca de conhecimento, tudo que se concerne, tudo que está ligado à nossa essência, podemos definir ali como espiritualidade, tá, pessoal? Agora, pegando essa definição de religiosidade, vou trazer agora para o contexto da Itabaianinha. Vocês conseguem compreender qual é a estrutura dessa aula aqui, pessoal? Entender primeiro a definição de religiosidade e, a partir dessa definição que eu apresentei a vocês, importar, ou melhor dizendo, na linguagem mais fácil para vocês, trazer essa definição, esse significado para o espaço de Itabaianinha, através da seguinte pergunta: como a religiosidade de Itabaianinha esteve presente ao longo da história? Qual a importância da religiosidade dentro do espaço do município de Itabaianinha? Qual a sua contribuição, sua relevância? Quais são suas relações? Então, vamos lá primeiro para a fundação da cidade. Como você já sabe, a cidade ela foi fundada no dia 19, a sua emancipação política, na verdade, 19 de outubro de 1915. 19 de outubro de 1915. Esse aí é o ano de fundação de uma emancipação política
é de Itabaianinha. Contudo, existem diversos documentos que comprovam que Itabaianinha já existia bem antes de sua emancipação política. Lá em torno do século XVIII, Itabaianinha estava ali engajada à cidade que hoje é Tomar do Jeru. Então, os aspectos religiosos, desde os seus primeiros passos, desde os seus primeiros anos, já se fazia presente dentro de Itabaianinha. Ok? Então, a história, o que é que eu estou tentando dizer? Que a história de Itabaianinha, ela foi construída em paralelo à questão religiosa, tá? Esses dois campos estavam interligados. A sociedade de Itabaianinha, ela começa a se desenvolver a partir da presença do catolicismo na cidade. Vocês já sabem da história do pé de tamarindo, não irei muito se estender aqui, porque sei que as outras disciplinas irão explorar de forma bem mais específica dentro de suas áreas. Mas vocês sabem muito bem que a formação da vila, ela se deu a partir da presença da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, que foi a partir da implantação, ou seja, da chegada da Igreja Nossa Senhora da Conceição, que surgiram em torno da igreja os primeiros casebres, os primeiros comércios, e a partir dali foi contribuindo aos poucos para a formação de uma pequena vila, mas que deu início a essa pequena vila com a presença do catolicismo, ou seja, da Igreja Católica, especificamente a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, tá? Então, essa povoação passou à condição de freguesia em 6 de fevereiro de 1835, com a denominação de Nossa Senhora da Conceição de Itabaianinha, sendo desmembrada da de Nossa Senhora dos Campos, hoje Tobias Barreto. Logo depois, em 19 de fevereiro, transformou-se em vila, compreendendo a freguesia de Nossa Senhora do Tomar do Jeru. Vejam só, pessoal, né? Até hoje existe, né, a cidade de Tomar do Jeru e também Tobias Barreto. De início, a Igreja Nossa Senhora da Conceição, ela estava sobre domínios administrativos de Tobias Barreto, né? Hoje, Tobias Barreto. Mas que, a partir de 19 de fevereiro, ela se tornou, foi desmembrada de Tobias Barreto e passou a ser pertencente a Tomar do Jeru, que era uma vila, né? Era a sede bem mais próxima do que a própria Tobias Barreto, tá? Então, Itabaianinha, ela vai se encaixando nesse cenário histórico, né? Ela vai se desenvolvendo, vai crescendo, de acordo com o aspecto religioso. Ora, Itabaianinha pertencia ali, né, sobre os domínios de Tobias Barreto. Depois desmembra e passa a ser pertencente a Tomar do Jeru. Então, a presença do catolicismo dentro da história de Itabaianinha é um aspecto muito importante e que deve ser identificado, né, como um dos principais fatores para o desenvolvimento econômico, político e social da própria cidade, tá? Então, a cidade, o município, ele veio, né, a crescer a partir da presença do catolicismo. Essa é uma das nossas primeiras conclusões que a gente consegue extrair, né, a partir do que foi já apresentado desde já. Com o processo, né, de crescimento e automaticamente com a emancipação política de Itabaianinha, Itabaianinha passou a criar sua própria história, seus próprios gostos, sua própria cultura, sem interferência de outros municípios, sem interferência do Tobias Barreto, sem interferência de Cristinápolis, sem interferência de Tomar do Jeru. A partir da emancipação política de Itabaianinha, é que, de fato, a religião ela se passou mais presente. Destaca, pessoal, né, que, atualmente, diante desse processo do catolicismo, não significa que hoje só existe apenas o catolicismo de Itabaianinha, devido, né, ser uma das primeiras religiões a ter acesso ao município. Não, pelo contrário. Hoje, né, o município, como vocês já conhecem muito bem, ele é caracterizado pela presença de diversas religiões, seja, né, de matriz europeia, de matriz africana, de matriz americana, tá? Mas temos diversas religiões. É a partir dessas diversas religiões que a gente consegue perceber de como nós
a todo tempo, através do respeito, praticamos a religiosidade e às vezes nós não temos essa noção. Então, vejam só, em Itabaianinha, hoje, claro, né, aqui em Itabaianinha, as igrejas evangélicas, elas são várias. Dentro das que estão mais presentes em Itabaianinha, eu destaquei essas, tá? Então, as igrejas evangélicas em Itabaianinha. Temos a Assembleia de Deus, Universal do Reino de Deus, Congregação Cristã, a Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Batista, Igreja Metódica, Igreja Presbiteriana, Testemunha de Jeová, Amor de Deus e outras. Aqui são algumas de tantas outras igrejas que existem dentro de Itabaianinha no viés do ensinamento do Evangelho, ou seja, as igrejas evangélicas, tá? A partir daqui vocês conseguem perceber, cada igreja dessa, ela possui uma própria estrutura, uma forma, uma organização diferente, uma hierarquia diferente, modos de ver, modos de pensar, modos de se vestir, né? E cada uma tem seu canto. Então, a partir do momento que você, independentemente de sua religião, você respeita a religião, né? Respeita essas tantas outras igrejas, significa que você está praticando a religiosidade. Significa que você compreende a religião do outro, mas, ao mesmo tempo, você compreende a sua. Que você não coloca a sua igreja, o seu credo, acima da religião dos outros, já que cada um tem uma forma de pensar, uma forma de ser sobre esses aspectos que liga à religião. Muitos dizem que religião e política não tem que ser debatida. Pelo contrário, tem que ser dialogado, conversado, entendido, explicado, ali percebendo as estruturas e as formas de organização, tá? Uma coisa é você dialogar ou gerar um debate em torno de religião ou política. Outra coisa é você fazer politicagem, ou senão você colocar a sua religião superior à religião do outro. Aí isso não dá, né? Você colocar uma religião superior a outra, não. Tem que entender que existe uma diversidade de religião e de igrejas, e essas diversidades têm que ser respeitadas de acordo com as suas formas e as suas hierarquias, tá, pessoal? Então, hoje em Itabaianinha, aqui são as igrejas que possuem. Existem outras, tá? Mas peço desculpa desde já, né, que essa aqui foi as que eu consegui identificar com a ajuda de alguns colegas professores, ok? Então, vamos lá. Temos também, claro, a Igreja Católica. Vocês estão percebendo, pessoal? Veja só, surgiu ali com a presença do catolicismo, né? Nossa Senhora da Conceição. Porém, com o passar do tempo, Itabaianinha foi recebendo o quê? Imigrantes, tá? Ou seja, pessoas que vinham de outras regiões, com costumes, com crenças totalmente diferentes, e a partir dali formou pequenos grupos e automaticamente fundando ali religiões e igrejas. Dentro das religiões evangélicas, alguns autos se intitulam protestantes ou cristãos, enfim, essas daqui. Já dentro das religiões católicas, especificamente das igrejas católicas, temos Nossa Senhora da Conceição, né, que está localizado na cidade, Sagrado Coração de Jesus, né, que aí é padroeiro do povoado Ilha, do povoado Muquem, São José, que é do povoado Ilha, Senhor do Bonfim, povoado Jardim, Sagrada Família, povoado Fundão, Nossa Senhora de Fátima, povoado Poxica, Nossa Senhora dos Remédios, povoado Vermelho, São João Batista, povoado Dispensa, e Nossa Senhora das Dores, povoado Alto. Assim como eu coloquei as religiões evangélicas, eu também coloco aqui as igrejas católicas que fazem presente em todo o município de Itabaianinha, seja aquelas que estão localizadas na cidade, no centro urbano, ou aquelas que estão localizadas na zona rural, no campo, mas que cada uma, dentro de sua própria localidade, tem uma função social, tem uma relevância social, e essa relevância,
ela tem que ser respeitada de acordo com, independentemente do seu credo, ou da fé, ou da espiritualidade, ou daquilo que você acredita, tá, pessoal? Mas em Itabaianinha também não temos apenas igrejas católicas ou evangélicas, temos também as mesquitas, né, que são derivados ali das religiões islâmicas. Lembrando que eu destaquei que essa diversidade de religião em Itabaianinha, ela se dá a partir de quê? Que a todo tempo chega migrantes das regiões da Bahia, Sergipe, Alagoas, de todo o Brasil, mas também chega imigrantes de outros locais do mundo, né? Seja dos países asiáticos, dos países europeus, da América, da Oceania, enfim. Então, a todo tempo está chegando sempre visitantes que veem em Itabaianinha, né, diante dessa diversidade religiosa e da religiosidade que é vivida pelas pessoas aqui, a possibilidade de implementar aqui outras religiões, como foi o caso aí, por exemplo, das religiões islâmicas, que também hoje pertence, sim, é religião, sim, e pertence à identidade religiosa de Itabaianinha. Temos também os terreiros. Os terreiros se enquadram as religiões de matriz africana. Dentro dessas religiões, eu destaco duas, né, que é a religião do Candomblé e a religião da Umbanda, que são as mais frequentadas e as mais presentes dentro das religiões de matriz africana, tá? Então, destaco essas duas religiões que também se faz presente tanto no campo, com os terreiros espalhados pela zona rural, como também presente na cidade. Qual é o objetivo aqui, pessoal? Mostrar, né, de como o Estado ele se tornou laico. É essa a questão, de como o Estado se tornou laico. Professor, o que é laico? O que eu não entendo? Pessoal, olha, até 1889, o Estado, ou seja, né, o país, né, o governo, tinha uma religião. E a religião do governo era o catolicismo. Porém, depois da aprovação da laicidade, ou seja, após o processo laico, o que foi o laico, ou laicidade? É a separação da igreja da questão política. Antes, a religião estava inserida na política. Então, quando a política ia tomar uma determinada decisão, a igreja, tá, a religião, tinha influência dentro da política. Porém, depois do processo de laicização, né, o Estado laico, houve a separação. Não, a igreja tem sua forma de pensar e agir, e a política tem sua forma de pensar e agir. Então, esse processo de laicização permitiu que outras religiões surgissem, porque anteriormente o Estado defendia, o Estado imperial defendia, né, o catolicismo. Era o catolicismo anteriormente de 1889 que tinha influência sobre o poder político do Brasil. Depois desse processo de separação, permitiu que outras religiões, independentemente de ser de matriz africana ou não, chegasse ao Brasil, que fosse consolidado e criasse sua própria história. Então, o Brasil é um país que possui uma rica diversidade religiosa, cultural, fruto dos vários processos imigratórios. Encontramos em nosso país diversas religiões. Então, aqui, eu destaco o seguinte ponto. Encontramos em Itabaianinha diversas religiões, cristã, islâmica, afro-brasileira, judaica e etc. Por possuir um Estado laico, o Brasil apresenta a liberdade de culto religioso e também a separação entre Estado e Igreja. Então, Itabaianinha, ela representa essa liberdade de culto religioso. Isso é algo muito positivo. Claro, né, que não temos que ser também otimista a tal ponto de não reconhecer que, infelizmente, ainda existem determinados pensamentos errôneos e estereotipados sobre algumas igrejas, né? Sobre alguns representantes religiosos que acabam aí disseminando o ódio, ou desamor, ou se não, desunião, por meio do seu papel. Como assim, professor? É quando determinadas religiões e igrejas se utilizam da sua representação e da sua força para provocar o ódio, para provocar a intolerância religiosa.
Então, infelizmente, ainda existe esse pensamento e existe essa prática de alguns representantes religiosos, mas que, aos poucos, assim a gente espera, né, que esse ódio ele seja superado pelo amor, pelo respeito, né, cada um cultivando, cultuando a sua própria religião dentro dos seus aspectos e das diversas formas que a pessoa acredita. Tá, pessoal? E agora que a gente vai para a nossa atividade, momento da atividade, ok? Você irá ler esse texto, faça a leitura tudo bonitinho sobre esse texto, tá? Então, vejam só, você já deve ter notado os dedinhos das suas mãos. Percebeu que nenhum deles é igual ao outro, né? Assim são as pessoas, ninguém é igual a ninguém. Nem pior, nem melhor, somos diferentes em várias formas e maneiras de ser. Assim como as pessoas são as religiões. Há várias delas espalhadas pelo mundo. No seu bairro deve ter vários tipos de igrejas, lugares e espaços sagrados para cada tipo de pessoa. Isso significa que há várias formas e maneiras de acreditar em Deus. Ele pode ser único, mas não é excluído de nenhuma religião. Cada um a sua maneira de se relacionar com o seu Deus, da forma que entende ser melhor. Por isso, há várias igrejas, templos, espaços e lugares sagrados pelo mundo. Chamamos de diversidade religiosa as várias religiões que há pelo seu bairro, pelo nosso país e pelo mundo. Tá, pessoal? Faça uma leitura mais detalhada, compreenda esse texto, tudo bonitinho. Depois disso, você vai fazer essa atividade aqui, ó. De acordo com o texto lido, responda. O que podemos observar através da diversidade religiosa? Qual a influência da religião na formação e cultura dos povos? Tá? Diante disso, eu encerro a aula de hoje com a seguinte mensagem. Primeira regra que deveria ser ensinada em qualquer religião: respeitar a religião dos outros. Que vocês fiquem em paz, fiquem com essa mensagem, né? E que eu espero vocês na próxima aula. E não esqueça, galera, por favor, de fazer atividade. Tchau, um abraço de luz para todos vocês.